Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tércia de Ciências e hoje eu tô aqui pra gente fazer a correção do nosso PET 3, semana 2, de Ciências do nono ano. Nessa semana nós estudamos o núcleo celular e o DNA. Vamos recordar um pouquinho o que a gente viu na semana passada para poder compreender melhor esse conteúdo. Nós vimos que existem dois tipos de células, né? Em cada ser vivo tem um tipo diferente. Então, nós vimos que existem as células procariontes muito simples, cuja definição mais rápida é não tem núcleo. Existem também as células dos eucariontes, que são células mais complexas, de organismos mais complexos, que têm núcleo. Procariontes, somente bactérias e cianobactérias. Todos os outros tipos de seres vivos são eucariontes. Nós vimos que o que define uma célula eucarionte, então, é a presença de um núcleo. Esse núcleo, ele está lá dentro do citoplasma, que está envolvido por uma membrana plasmática, e a característica principal, a principal informação que a gente precisa saber sobre ele é que dentro do núcleo está guardado o material genético daquela célula, daquele ser vivo, ou seja, o seu DNA. Nós vimos que a maioria dos seres vivos apresentam células, quando são eucariontes, apresentam células com um núcleo, são por isso chamadas de mononucleadas, mas algumas células também podem ter vários núcleos, ou dois núcleos. Quando tem vários, ela é chamada de multinucleada, quando tem dois núcleos, binucleada, e quando somente tem um núcleo, mononucleada. E às vezes um ser vivo, como o ser humano, que é eucarionte, cujas células, maioria delas são mononucleadas, ainda assim pode existir algumas que não têm núcleo e por isso são chamadas de anucleadas. Não vou entrar em detalhes aqui que a gente já viu esse conteúdo. Bom, o que é o tal DNA que fica lá dentro do núcleo e como que ele se apresenta? Ele está dividido em vários pedacinhos que se chamam cromossomos. Esses cromossomos a gente vai estudar de uma maneira mais aprofundada no ensino médio, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas esses cromossomos, eles guardam as características genéticas dos seres vivos, que são chamadas de genes. Então a gente já usa essa palavra, né? Sabendo que o gene para a cor do olho, gene para a cor da pele, gene para diabetes, gene para todas as características físicas do nosso corpo, genes para doenças que a gente pode vir a ter, genes para até mesmo para comportamentos que a gente apresenta aí na nossa vida. No ser humano, nós temos esse pacotão de cromossomos composto de 23 pares de cromossomos, ou seja, ao todo nós temos 46 cromossomos, e essa figura aí está mostrando um cariótipo humano, ou seja, o conjunto de todos os cromossomos que a nossa espécie tem, totalizando 46. Se tem 46, metade veio do meu pai, metade veio da minha mãe. Nas nossas células do nosso corpo, por exemplo, na nossa pele, nas células do nosso corpo em geral, que formam os nossos órgãos e tecidos, nós temos então todas elas, ou praticamente todas, formadas por 46 cromossomos, dois conjuntos de 23 pares. Essas células do nosso corpo são chamadas de células diploides, ou seja, di significa dois pares, né? Dois conjuntos de cromossomos, 23 pares, na verdade, né? Então, essas são chamadas células diploides, aquelas que têm o conjunto total dos cromossomos que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Porém, se eu recebi do meu pai uma célula com 23 cromossomos e da minha mãe uma célula com 23 cromossomos, ora, em algum momento, quando eu for produzir os meus filhos, eu vou ter que produzir células também com 23 cromossomos, ou seja, células chamadas haploides, que tem a metade do conjunto dos cromossomos do nosso corpo. Então, os homens produzem isso através dos seus espermatozoides e as mulheres através dos seus óvulos ou ovócitos.
que são as células reprodutoras do homem e da mulher, também chamadas de gametas. Essas são as células do nosso corpo que são haploides, que tem metade do conjunto total que nós deveríamos ter para ser quem somos. Então, todos os nossos gametas, sejam eles masculinos ou femininos, né, vão ter sempre metade do conjunto cromossômico do número total de células, do número normal que as células apresentam aí ao longo do corpo. Então, para poder fechar esse raciocínio, vamos resumir. A célula tem um núcleo que contém DNA. Esse DNA está em forma de cromossomo, vários pedacinhos, cada espécie tem uma quantidade de cromossomos de tipos e tamanhos diferentes. Esse conjunto de cromossomos de um ser vivo é chamado de genoma, então existe o genoma humano, o genoma do rato, o genoma da mosca e por aí vai. Esses cromossomos eles são uma fita que está toda emboladinha, condensada, que é uma fita do DNA. Então o DNA é uma enorme fita contendo genes em cada pedacinho dessa fita. Cada um desses genes vai ser capaz de produzir uma proteína e essa proteína vai dar origem às características do nosso corpo, dos nossos comportamentos e coisas desse tipo. Então, quando a gente vê uma informação do tipo essa da propaganda, diferentes, mas semelhantes, e aí nós vemos um chimpanzé e um ser humano escrito 96% do DNA do chimpanzé é semelhante ao seu. Então, nós sabemos, né, os cientistas, estudiosos da evolução, já sabem que vivo hoje, o nosso parente mais próximo, né, o parente mais próximo da espécie humana que ainda está vivo hoje no planeta, são os chimpanzés, o ser vivo que possui o DNA mais parecido com o nosso. Já existiram outros com parentesco maior, né, gente? Outras espécies de hominídeos, mas já não estão mais conosco, foram eliminados pela seleção natural. Então vamos à correção das atividades. O exercício 1 perguntou o seguinte: na espécie humana, assim como em muitas outras, há células diploides e células haploides. Letra A quer saber: cite uma importante diferença entre uma célula haploide humana e uma célula diploide humana. Bom, falei agora há pouco. Quem são as haploides e as diploides? Haploides, as células reprodutoras ou gametas, espermatozoide e óvulo. E as células diploides são todas aquelas células que formam o nosso corpo, que não são as células de reprodução. Então, qual que é a principal diferença entre elas? O conjunto de cromossomos que tem dentro de cada uma. Nas células haploides, apenas 23 cromossomos, enquanto as células diploides apresentam 46 cromossomos, 23 pares, lembrando que cada conjunto de 23, um veio do pai e o outro veio da mãe, por isso a gente tem 46. Letra B diz: quais são as células haploides humanas? Bom, acabei de citar, né, gente? As células haploides são, no homem, o espermatozoide, na mulher, o óvulo ou ovócito. Então, essas são as únicas células haploides que nós temos. Pausa o vídeo e copia a resposta para corrigir. Letra C quer saber: um zigoto é uma célula haploide ou diploide? Vamos recordar aqui: fecundação humana. Espermatozoide do macho é colocado dentro da vagina da fêmea, ou do homem, né, no caso, é colocado dentro da vagina da mulher e ali ele sobe pelo útero, encontra lá dentro, se a mulher estiver no período fértil, ele vai encontrar os óvulos ou ovócitos. Então, um espermatozoide se encontra com o óvulo e penetra nesse óvulo, fecundando esse óvulo. A partir desse momento, olha, o espermatozoide trazia 23 cromossomos, o óvulo tinha mais 23. Quando eles se encontram, forma-se uma célula-ovo ou zigoto. E essa célula-ovo, ela tem o que a gente chama de 2N, ou seja, N de espermatozoide mais N do óvulo, juntou tudo, formou N mais N, 2N. A gente diz que essa célula, então, né, o zigoto ou célula-ovo, ele é diploide. Por isso que quando ele começar a se dividir em 2, 4, 8, 16, 32, 64, ele vai dar origem a um novo ser humano, sempre com 46 cromossomos. Então, ele é diploide. E a letra D quer saber:
Nas células diploides do seu corpo há 46 cromossomos. Quantos deles você herdou do seu pai e quantos da sua mãe? Bom, acabei de explicar, vamos resumir. Herdamos 23 cromossomos do nosso pai e 23 da nossa mãe. Reparem que nesse tal de cariótipo aí, eu tenho os parzinhos organizados com números. Então eu tenho o cromossomo 1, veio um do pai e um da mãe. O cromossomo 2 veio um do pai e um da mãe. O cromossomo 3, um do pai e um da mãe, e assim por diante. Não vamos entrar em detalhes, fica aí a matéria para o ensino médio para a gente detalhar mais, ou quando a gente for estudar genética no 4º bimestre. Atividade 2, retoma aquela figura do chimpanzé e a gente vai analisar um pouquinho melhor o que quer dizer quando a gente fala que temos 96% do nosso DNA idêntico ao do chimpanzé. O que isso significa? Letra A, 96% dos genes são semelhantes? Letra B, os comportamentos são semelhantes? Ou letra C, o parentesco é muito parecido? Bom, pessoal, a resposta correta, né, a melhor interpretação para essa pergunta é que 96% dos genes são semelhantes. Então, nosso DNA, ou seja, os nossos genes que produzem as nossas características, 96% deles é igual ao do chimpanzé. 4% só de diferença, nossa, gerou tanta coisa diferente entre nós, mas nem tanto assim, viu? Temos muitas coisas parecidas. De fato, os comportamentos podem ser semelhantes? Alguns sim, afinal de contas somos mamíferos, somos primatas, temos muitas coisas em comum. E sim, o parentesco é muito parecido, mas a melhor interpretação para essa pergunta é a letra A. Agora, a atividade número 3 pede para que você analise a figura e dê a sua opinião. Nessa figura está dito o seguinte: sentir atração por homens ou mulheres está no DNA? O que você acha? Bom, essa figura é uma provocação que eu retirei do site de um instituto de pesquisa dentro da USP, a Universidade de São Paulo. E aí, pessoal, quando eu faço uma pergunta de opinião, obviamente que não existe uma resposta certa, porque eu pergunto a sua opinião. Então, eu vou deixar aqui uma sugestão de resposta que é embasada hoje no que a ciência, né, os cientistas já sabem, que a ciência diz a respeito desse assunto, e aí eu vou deixar logo ali abaixo o link para vocês, e no finalzinho eu vou deixar na descrição o link para essa leitura e outras perguntas provocativas como essa, para quem tiver interesse em conhecer melhor o que os cientistas estão dizendo sobre determinados assuntos. Então, ao fim do vídeo, acompanha ali embaixo na descrição, segue os links, complementa a sua leitura e mata a sua curiosidade. A minha sugestão de resposta para essa pergunta é a seguinte: existem elementos do nosso material genético que, em conjunto com o ambiente, podem determinar a orientação sexual de uma pessoa. Por esse motivo, podemos dizer que sim, sentir atração por pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, né? Cada pessoa... O que quer dizer isso, né? As nossas escolhas sexuais, as nossas preferências sexuais, sim, também estão marcadas no nosso DNA. Não somente, nós somos uma mistura de DNA e cultura e ambiente, então é necessário analisar o todo, mas sim, tem características presentes no DNA que determinam em boa parcela a preferência, a orientação sexual dos seres humanos. Não esquece de conferir o link, vai ler mais sobre o assunto se tiver curiosidade. Atividade número 3 pede para a gente associar as 4 definições, os 4 termos, com as 4 afirmativas abaixo. E aí então nós vemos que a estrutura em forma de escada enrolada em torno de si mesma é chamada de dupla hélice, que corresponde à palavrinha ou à sigla DNA. E resposta então número 3. Na espécie humana existem 23 pares dessa estrutura. Que estrutura é essa? Os cromossomos, número 2. Quando um gene se expressa, ou seja, quando ele se manifesta, ele produz esse tipo de molécula. Que molécula é essa? Um gene, gente, é o comando para a produção de proteínas. Todas as características do nosso corpo são determinadas fabricando-se proteínas. Por isso que é importante a gente se alimentar de proteínas
para elas serem digeridas no nosso corpo e a gente ter matéria-prima para fabricar o nosso corpo. Então, a resposta é 4. São trechos de DNA responsáveis pelas características hereditárias. Que palavra é essa? São os genes. Resposta número 1. Os genes, então, cada gene determina uma característica hereditária que a gente vai ter, herdada dos nossos pais, pai e mãe. Nessa semana, nós também fizemos atividades complementares. Foram 4 perguntinhas bem simples para a gente marcar as opções corretas. Vou dar um zoom aqui. Primeira pergunta, quer saber, as células eucarióticas são as que possuem? Já falei no vídeo anterior que eucariótica é o mesmo que eucarionte, não importa como esteja escrito. Eucarionte significa as células que possuem núcleo, então a resposta certa, letra B, faz a correção aí no seu caderno. O nucleolo é considerado um berçário de ribossomos, organelas cuja função é realizar a síntese de proteínas. Pessoal, síntese de proteínas é o mesmo que produção de proteínas. Sintetizar é o mesmo que produzir, já falamos sobre isso. E o nucleolo é um lugarzinho lá dentro do núcleo, mais especial, não vou entrar em detalhes aqui, não é tão relevante pra gente agora. Mas sim, o nucleolo é onde nascem os ribossomos e lá eles vão ser enviados para fora do núcleo, cuja função dos ribossomos, então, é produzir proteínas. Resposta verdadeiro. As células da pele humana possuem quantos cromossomos? Bom, mais cedo a gente viu que somente os nossos gametas ou células reprodutoras é que possuem metade, ou seja, no resto do corpo todo, 23 pares ao todo, então 46 é a resposta correta na nossa pele. Porém, a última pergunta quer saber, os gametas humanos, quem são eles? Espermatozoide e óvulo, possuem metade dos cromossomos das outras células que nos compõem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. E qual é o valor? 23 cromossomos. Bom, pessoal, eu fico por aqui. A gente se vê na próxima semana com a correção da terceira lista de exercícios. E eu deixo aqui no final, na descrição, dicas de vídeo para quem não viu, poder ver e complementar aí o conhecimento com base no que a gente já estudou essa semana. E deixo também 4 dicas de leitura sobre assuntos, três dicas de leituras sobre aqueles assuntos polêmicos lá do Instituto de Pesquisa da USP. O Gene Gay, o DNA da habilidade esportiva e um pai inteligente vai gerar um filho inteligente. São leituras muito curtinhas, com uma linguagem super fácil, para vocês ficarem ligados aí no que a ciência tem de mais moderno para contar pra gente. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!